Na peça Ciranda você irá encontrar a diferença de convicções e o modo de encarar a vida, que são os pontos de partida das relações dessas pessoas surpreendidas pela passagem do tempo e para onde as levarás. O confronto e o limite familiar são testados por essas mulheres que amam profundamente, apesar das diferenças. Bom, gente, eu estou no paraíso, né? Ao lado, ela... Ai, que delícia, Tânia Bondanzan. Tânia, bem-vinda mais uma vez à Cinecultura, viu? Que delícia, adoro. Eu também te adoro. Né? Não, e a gente tem se visto muito ultimamente, né? Isso que é gostoso. Olha que coisa boa. Cultivar coisas boas, boas amizades. Uma pessoa como a Tânia, que está arrasando em Ciranda, e Daniela Galli. Olha os olhos do Celino, por favor, close nos olhos dela. Não, por favor, fixa, você sabe aquela coisa, né? Pudim. Eu sei fazer uma coisa com os meus olhos que é talento puro, ó. Que maravilha. É uma mulher linda, né? Você fala, isso que transforma um ser humano numa pessoa interessante. Eu acho, na verdade, se torna-se até sexy, né? Que você imagina. Porque é só a beleza, mas quando a pessoa faz isso, você fala, alguma coisa tem a... O olho, você imagina o melhor ponto de tudo que esse olho não faz, Dani. Imagina o cotovelo. Não, o cotovelo. Gente, o cotovelo é um caso à parte, uma hora a gente conta, combinado? Piada interna, perdão. Ciranda, Tânia, como que tá sendo o texto dela, né? Da Única. Por favor, eu tenho que mostrar ela todas as vezes, tem que fazer tchau. Tem que fazer tchau. Ah, é a assessora, tá assessorando. Ah, tá, não, já era, viu? Você que escreveu mesmo. Como que tá sendo esse trabalho? Todo mundo pegando a gente num dia muito feliz, que nós estamos... A gente não cabe em si de tanta felicidade. Quando a gente estava ensaiando, a gente intuía, porque era um prazer falar aquelas palavras, né? E a encenação do Posse, o texto da Célia, era muito, muito prazeroso, uma coisa que nos deu uma vivência... Eu brinco que eu chorei 1 mês, e é verdade. Até eu conseguir, a Dani teve muita paciência comigo, a Célia, o Posse, até eu conseguir engolir essas palavras e poder falá-las de uma maneira serena. A Célia tem essa capacidade que é de mexer com delicadeza, com singeleza no sentimento da gente. E essas mulheres da Célia, como que é viver com elas, né? Que acho que você puxa um pouco, a gente se encontra no meio dessas mulheres, não se encontra? Total. Eu sempre brinco, eu e a Célia, a gente tem aquela coisa italiana, né? De bairros diferentes, mas a base, ela, os bairros podem ser, e a Gália aqui, que não nos deixa mentir, os bairros são diferentes, mas o sentimento é o mesmo. As mulheres delas são muito grandiosas, mas não grandiosas, são grandiosas nas emoções. Elas são superlativas. Eu achei gostoso a Célia falando que quando ela estava em 2007 com o texto, ela ficou esperando, era Tânia e Dani. Que coisa dele, que coisa gostosa de ouvir, acho, um personagem para mim, o tempo todo me esperando, acho que isso, tanto pro ator quanto pro ser humano, é muito bom, é ou não é? Ah, é muito feliz, porque eu, na verdade, conheci a Célia em 2007. 1 mês depois ela ter escrito Ciranda. E eu li o texto e eu me lembro de já ter gostado muito e fui participando do processo sem saber inicialmente que faria a peça. Foi por um interesse genuíno e uma amizade e quando... 4 anos depois, a coisa se realiza do modo como foi, porque eu acho importante frisar o que a Tânia falou. Realmente foi um processo de muita dedicação, muita entrega, quase carne viva para nós duas e para todo mundo que estava envolvido. Agora, todos os integrantes da equipe, todos, sem exceção, foram e são muito apaixonados pelo projeto. Então, eu acho que além da competência do texto e profissional de cada um que está envolvido, existe uma paixão que é comum. Fala um pouco do seu personagem, Dani. São 2 personagens, tanto eu quanto Tânia. Esse é o bacana para a gente dessa peça, porque cada uma de nós interpreta 2 personagens. E isso possibilita um exercício de inversão que eu acho muito interessante, como atriz e como ser humano. Eu faço a Boina, inicialmente, um nome
não deem aos seus filhos, que é filha da Lena, personagem inicial da Tânia, e 15 anos se passam. Nessa segunda parte eu venho fazer a Sara, que seria minha filha, 15 anos depois, e a Tânia faz a Boina, 15 anos mais velha. Na primeira parte eu defendo tudo que eu venho a criticar na segunda parte e vice-versa. Então, para realmente fazer isso com verdade, foi um processo bacana de ver que existem sempre várias versões do mesmo fato, que a gente não tem a verdade absoluta, que precisamos escutar mais os outros. E o ponto de vista muda com os anos, né? Muda, e graças a Deus a gente vai amadurecendo. Mas se a gente soubesse antes, né, de tudo isso, aprender isso antes é um ganho, porque a gente perde muito tempo levantando bandeira arrogantemente e deixando de ouvir o outro. Então isso é uma lição que Ciranda traz, eu acho, a da compaixão. E o seu personagem, Tânia, conta um pouco para nós. Então, como a Dani estava falando, eu faço a Lena, que é uma mãe maravilhosa. Ela é, nossa, uma mãe superlativa. Ela viveu o movimento hippie, ela viveu o movimento estudantil, ela carrega todas as bandeiras. Queimou o sutiã. Não, ela fez de tudo. E ela não devia ter feito isso. E ela tem uma relação muito conturbada com essa filha. E o que a gente... E depois eu faço a filha, 15 anos mais velha. Então, como a Dani disse, é maravilhoso para um ator poder defender o que ele critica tanto num primeiro momento. Porque a gente tem que criticar com verdade e tem que defender com toda a verdade também. Tem que mudar e inverter. E nessa mudança, a gente acaba descobrindo que todas essas mulheres, aliás, todas nós mulheres, somos faces de uma mesma moeda, né? A gente sempre está buscando o amor. Eu acredito muito, muito na mulher e muito nisso, no amor, na compreensão. A mulher tem essa coisa generosa. Algumas não tanto, mas algumas são mais boinas na vida. No orgulho da mulher, né? Mulher tem sempre não, mas coisa. Tem um olhar feminino muito bonito que a Célia traz com uma delicadeza especial. A maestria do Posse também, tudo isso, é muito... É uma coisa, o Posse é uma sensibilidade. O Posse falava pra gente sempre, ele falava assim, é o texto e as atrizes, é a atuação, e ele fez isso, ele nos deu isso, né, Dani? É um espetáculo que ele deu para o ator. Ele falava assim, o que importa aqui é o texto, essas duas mulheres e a história que elas contam. Que delícia, gente, mas é muito mais gostoso você estar aqui. Teatro Eva Herz, Tânia Maldesan, Daniela Galli, deliciosos, ok? Até o dia 28 de agosto, um convite e ela finaliza. Vamos lá. Olha, vocês venham, por favor, que vocês vão se emocionar e vão rir muito, vão se divertir muito, vão se encontrar. Cada uma dessas mulheres que a gente faz tem um pedacinho de vocês, com certeza, e vice-versa. A gente espera vocês. É isso aí, venham compartilhar essa alegria com a gente. Venham cirandar aqui no Eva Herz. Nothing you can see that isn't shown. No way you can be that isn't where you're meant to be. It's easy. Chegamos ao final de mais um Cinecultura. Acesse o nosso site www.cineculturatv.com.br e participe das promoções do Cinecultura. Nos siga no Twitter também, gente. Cinecultura e Cinecultura TV. E também temos o blog cineculturatv.blogspot.com. Grande beijo e até semana que vem. Eu, Flávio Galvão. E eu, Maiara Magri. Convidamos vocês para assistir ao espetáculo As Pontes de Madison. Venha se emocionar com As Pontes de Madison. Te esperamos lá.